Olá, tudo bem? Estamos de volta mais uma vez com mais uma aula e hoje nós vamos estar estudando um assunto importantíssimo para as nossas vidas, que é descobrir os nossos pontos fortes. É isso mesmo. Temos que descobrir qual é o nosso ponto forte e você vai entender porque a importância de você estar descobrindo o teu ponto forte. Mas, antes de tudo, eu quero ler para você aqui o que é um ponto forte de uma pessoa. O que é o ponto forte de uma pessoa. Ou seja, o ponto forte de uma pessoa, ele é um conjunto de padrões desenvolvido ao longo do tempo. E esses padrões são pensamentos, sentimentos, comportamentos, que essa pessoa ela vai adquirindo ao longo do tempo. E isso termina se tornando em uma capacidade. E essa capacidade ela é usada de forma consistente. Isso vai levar a pessoa a ser produtiva naquela determinada área. Ou seja, ao longo do tempo, a pessoa vai desenvolvendo padrões de sentimentos, pensamentos, comportamento. E esses padrões, juntos, vai trazendo para aquela pessoa uma capacidade. Ela tem uma capacidade de desenvolver com consistência, com habilidade em algumas áreas da sua vida, ela vai desenvolver, ela vai produzir, ela vai conseguir vencer, ter vitória ali naquela área, daquela que ela é mais forte naquilo ali. Então veja como é importante a questão do ponto forte de uma pessoa. Mas vamos lá. Existem algumas áreas do nosso cérebro que se desenvolvem mais. E é preciso que você venha entender isso. Existem algumas áreas do nosso cérebro, algumas inteligências que existem no nosso cérebro, que cada pessoa ela vai desenvolver de uma forma diferente. Por exemplo, existe pessoas que têm uma inteligência verbal, ela sabe se comunicar bem, então ela é bem forte nessa área da comunicação. Então veja que ao longo do tempo ela foi desenvolvendo isso. E esse desenvolvimento é um desenvolvimento natural. Então veja que existem pessoas que são muito boas na questão da comunicação. Mas existe também a inteligência matemática, a musical, aonde tem pessoas que ela tem esse ponto forte, esse lado forte de tocar um instrumento, tem pessoas que passam a vida toda querendo aprender a tocar, por exemplo, violão e não conseguem. E outras pessoas com pouco tempo, a pessoa está tocando e tocando bem aquele violão. E você às vezes fica olhando para aquela pessoa, você, como é que pode isso? Faz tantos anos que eu tento tocar e não aprendi. E essa pessoa começou agora até crianças, né? Então ela já nasce também com esse talento. Existe a diferença de talento para ponto forte, né? Porque talento, a pessoa nasce com aquele talento. Ela nasce, ela herda aquele talento. É diferente de ponto forte, porque o ponto forte da pessoa, em algumas áreas, ela foi desenvolvendo ao longo do tempo. Então, existe a inteligência espacial, corporal, a intrapessoal, interpessoal. Tem pessoas que elas sabem se relacionar bem com as pessoas, elas sabem chegar, elas sabem sair, são pessoas que têm um desenvolvimento nessa área,
ela sabe trabalhar com pessoas, ela não tem medo de público, de lidar com pessoas. Então veja que essa pessoa ela tem esse ponto forte de saber conversar com pessoas, de chegar em meio onde está aquela multidão, aquelas pessoas, ela chega ali, ela desenvolve uma comunicação, ela se aproxima fácil da pessoa. Então, existe também pessoas que têm ponto forte nessa questão do relacionamento. Existe a inteligência emocional, financeira, espiritual, enfim, existem várias áreas da nossa vida, né? Várias áreas que a gente pode observar como ponto forte, né? E você pode hoje estar passando por um processo complicado na tua vida, porque lá atrás, né, a nossa vida, a vida que você vive hoje, a situação que você está vivenciando hoje, vivendo hoje, você com sua família, são coisas que você decidiu lá atrás. Então veja, quando você tomou a decisão lá atrás e você tomou aquelas decisões de ir por algum caminho, e esse caminho que você veio foi que trouxe você até hoje, aonde você está. Então veja que nossa vida é feita de decisões. Então, por exemplo, se você escolheu uma profissão aonde você não, o teu ponto forte, ele não se identifica com essa profissão que você escolheu para você trabalhar, você com certeza vai ter problema. Você vai ter algum problema na tua vida. Ao longo do tempo você vai descobrir realmente que aquela área que você trabalha, então isso aí pode trazer vários constrangimentos para você. Então você pode estar hoje, né, em uma situação dessa, você pode estar mal satisfeito, você pode estar triste, você pode estar trabalhando só pela questão do dinheiro, você não tem prazer naquilo que você faz. Por quê? Porque ao longo do tempo você não se descobriu, né? Você não descobriu aonde você era melhor naquela área, para que você viesse buscar se desenvolver naquela área. Então veja que existe esses pontos fortes na gente. Então é importante que a gente venha realmente descobrir quais são os nossos pontos fortes para que a gente possa investir nessa área, nesses pontos fortes nossos. Mas veja que quando você descobre um ponto forte, é aí que está a questão do desenvolver coragem, né? Ou seja, quando você descobre que o teu ponto forte não está aí onde você está, não é isso que você está fazendo que é o teu ponto forte. Então veja que existe tempo, existe a possibilidade de você querer mudar toda a história. Você pode dar uma guinada, você pode mudar sim. Existem várias áreas da tua vida, né? Você pode agora decidir a querer mudar. Não, eu não, eu, esse trabalho que eu estou fazendo, essa vida que eu estou levando, ela não está de acordo comigo. Eu não consigo desenvolver bem aonde eu estou hoje. Então, agora você vai se redescobrir, né? Você vai se analisar você mesmo, descobrir quais são os meus pontos fortes, onde eu sou melhor. Eu sou melhor nisso, eu sou melhor naquilo. Então, existe sim como você sair dessa situação e você descobrir que o seu ponto forte não é esse que você está hoje, é outro que vai te levar a outro lado.
Então, é aí que surge a questão de você desenvolver coragem suficiente para que você venha realmente, né, perder aquele medo, né? Perder o medo, quando eu falo perder o medo, não é você ter a ausência do medo, não. Isso aí nunca vai acontecer. Nunca vai existir, né, uma situação que você não tenha medo, não. Sempre vai dar aquele frio na barriga, sempre vai ter essa questão do medo. Mas quando você se desenvolve nesta área, desenvolvendo coragem, você vai aprender a ter controle sobre os seus medos. É isso mesmo. Então, quando você descobre onde está a sua maior habilidade, é nesse ponto forte de seu cérebro, da sua inteligência, do seu ser. É aí que você tem que fazer o quê? Investir. Vai ser nessa área aí. Não, eu vou investir nessa área porque eu sei que eu sou forte aqui. Eu desenvolvo bem. Eu falo bem, ou seja, na comunicação, ou seja, na liderança. Existem diversas áreas da tua vida que você pode desenvolver, né, a partir do momento que você descobre o seu ponto forte. Né? Então, veja só, quando você, quando você passa por esse processo de você descobrir os seus pontos fortes, então veja que você está identificando o seu ponto forte. Você está identificando, a partir do momento que você começa, né, a analisar, a parar, a pensar, e isso não é fácil, né? Isso não é uma coisa fácil que você vai chegar do dia para a noite e vai dizer, meu ponto forte é esse, vou investir. Não. Primeiro é um processo onde você vai parar, você vai pensar, você vai analisar. Então, quando você descobre esse ponto forte, identifica esse ponto forte, aí, e pronto, eu agora identifiquei meu ponto forte. O que é que eu vou fazer agora? Eu tenho que valorizar esse ponto forte. Aonde eu sou melhor, aonde eu tenho uma habilidade melhor para desenvolver aquilo ali. Então agora eu descobri que a minha profissão, né, é essa aqui, eu tenho habilidade, eu sou melhor nisso aqui. Então eu agora identifiquei, eu agora vou valorizar o meu ponto forte, que eu descobri, que eu identifiquei, e agora, além de identificar e de valorizar, eu vou entrar na parte da ação, ou seja, eu vou agir para que esse ponto forte ele venha se tornar uma habilidade na minha vida, né? Uma capacidade aonde eu vou investir, eu vou, a partir desse momento, eu vou buscar me capacitar, eu vou buscar desenvolver esse lado e eu vou ter uma determinada habilidade naquela área, eu vou começar a produzir bem, produzir bastante. Né? É aí que está a chave do negócio. Mas veja que tudo parte de quê? Quando você identifica seus pontos fortes, investe neles, com certeza você vai aprender a controlar melhor o que? Os seus medos. É aí que você vai aprender, né, a desenvolver essa coragem que tem em você.
Porque você, quando identifica o seu ponto forte, você se sente seguro de investir naquela área, de buscar aquela área, de fazer determinada coisa, porque você está se sentindo forte. É aquele ponto forte que você tem. Então veja que uma das coisas que leva a gente a desenvolver coragem é descobrir os nossos pontos fortes. Veja aqui, venha comigo aqui, neste quadro, eu vou te mostrar, vou te dar um exemplo. Por exemplo, toda a nossa vida, nós costumamos, né, a focar nos nossos pontos fracos. Isso seja na escola, no meio familiar, no trabalho, enfim. Por que eu digo isso? Porque somos empurrados a buscar melhorar em áreas que somos mais fracos. Seja na escola, você está na escola, você tira uma nota baixa naquela escola, então veja que o professor ali, ele começa agora a te empurrar para que você venha estudar mais e mais e mais aquela determinada matéria, né, que você é fraco. Por exemplo, você é fraco na questão de história, e você é forte na questão do português. Então, o professor agora, ele empurra você, a vida é assim, para você estudar mais história, porque ali você é fraco, você tem que estudar mais. Mas na realidade isso é um erro, é um erro. Então veja que não é questão de você dizer assim, eu vou focar mais no português, que eu sou bom, e não vou deixar a história para lá. Não, se você vai se prejudicar. Em toda a nossa vida, nós temos que sim focar no ponto forte, é isso aí, se desenvolver no ponto forte, mas temos que saber administrar esses lados fracos nossos, esses pontos de fraqueza nossos, a gente não pode deixar para lá. A gente tem que saber administrar para que a gente venha ter uma harmonia na nossa vida. A gente foca no lado forte, no ponto forte, mas nunca esquecendo daquele lado mais fraco, né? Então, veja, é uma questão de você investir, né, na evolução, no lugar certo, na hora certa, né? A questão de você investir naquela área, né? Aquela área específica que você é forte. Por exemplo, no meio familiar, existe uma pessoa que ela tem um vício de bebida, né? Ela tem um vício de bebida, mas essa pessoa, ela não tem só essa questão do vício. Ela tem um lado bom, que é uma pessoa trabalhadora. Então veja que é uma pessoa que trabalha, ela é trabalhadora, mas ela tem um problema de vício de bebida, por exemplo. Então veja que nós costumamos a focar no lado pior, no lado fraco. Então, o ponto a ser focado não é o ponto do vício, o ponto fraco da pessoa, não. A gente tem essa tendência de focar nas coisas ruins, no ponto fraco. Então veja que quando você começa a descobrir, você descobre aquela pessoa, ela tem aquele vício, mas ela tem um ponto forte, ela é uma pessoa trabalhadora. Então você começa a focar, a olhar para o lado bom daquela pessoa. Então veja que essa pessoa, né, que você quanto mais tempo você vai falar com a pessoa, você vai conversar com aquela pessoa, você vai, toda vez que você chega próximo dela, você fala do vício dela, você
quanto mais tempo você vai falar do ponto fraco dela, menos a chance, né, de que a pessoa tem de melhorar, porque você está focando no lado fraco, negativo dela. Mas veja que é uma questão de evolução e tempo. Então, quando você começa a desenvolver, né, aquele ponto forte daquela pessoa, então veja que essa pessoa ela começa a se desenvolver e ela pode sim administrar aquele lado e se desenvolver no ponto mais forte de sua vida, no ponto mais positivo ali da vida dela. Então, quando você descobre o seu ponto forte, você tem que fazer o quê? E desenvolver esse ponto forte. Você identificou, você valorizou, agora você vai desenvolver. Como é que você vai desenvolver o seu ponto forte, aquilo que você identificou na sua vida? Investir em conhecimento, buscar mais habilidade, né? Buscar mais habilidade naquela área, buscar se capacitar, focar mais naquela área que você é bom. Eu sou bom em fazer aquilo ali, então eu vou me capacitar, eu vou buscar mais ter mais habilidade naquilo ali, eu vou treinar, eu vou pesquisar, eu vou buscar conhecimento, então eu estou investindo nesse lado forte meu que eu descobri. Eu agora descobri que eu sou bom de lidar com pessoas, de se comunicar, de trabalhar em determinada área. Eu sou bom nisso aqui, nisso aqui eu não sou muito bom, mas naquilo ali eu sou bom. Então você vai agora buscar identificar esses pontos fortes. Por exemplo, aqui está alguns exemplos que você pode usar para descobrir esses pontos fortes. Por exemplo, você já parou para analisar qual é o teu temperamento, a tua personalidade? Pare, veja se você tem um temperamento explosivo, se você é uma pessoa calma, paciente, se você é uma pessoa ansiosa. Então você tem que parar, buscar descobrir qual é a sua personalidade, né? O seu temperamento. Outra coisa também, o que você gosta de fazer, você sente prazer em fazer, você está sentindo prazer nisso que você está desenvolvendo, está trabalhando, é isso aí, essa área que você está desenvolvendo, você está sentindo prazer nessa área. Então, isso é uma das formas de você também identificar se você está ali desenvolvendo ali no seu ponto forte. Então, se realmente aquilo que você está fazendo, né, se está identificando com o que você tem de melhor. Outra coisa é quando as pessoas chegam próximo de você e começam a te elogiar. Então, você recebe aquele elogio e você às vezes não dá nem atenção, nada, né? Mas comece, né, a identificar isso aí. Isso é muito bom. Quando as pessoas começam a lhe elogiar em determinadas coisas, né? Uma pessoa elogia você, outra também. Então você começa agora a analisar e ver que realmente aquilo que você faz bem, você faz, desenvolve bem aquilo ali. Então começa a valorizar isso aí. Se, às vezes você não está entendendo, as pessoas estão elogiando você está identificando o teu ponto forte, mas está valorizando. Então começa a identificar e valorizar. Então quando as pessoas lhe elogiam, o seu tempo de infância, lá atrás, você pode também descobrir o seu ponto forte. Quando você volta toda a sua história lá de trás, você vai ver que você foi desenvolvendo determinadas áreas da tua vida, né? E você alcançou hoje alguma coisa, você não, realmente,
eu vim desenvolvendo isso, eu sou bom nisso, né? Ou sou bom naquilo, ou eu deixei de fazer aquilo, enfim. Então, quando você volta também a um tempo assim, você começa a analisar a sua infância, você vai ver também que lá atrás, você vai realmente estar descobrindo aí qual é o seu ponto forte. Onde você foi mais cobrado, e você ali foi cobrado, e você, naquela hora da cobrança, você não correu, você enfrentou, e você desempenhou, você venceu, né, soube controlar o medo naquele momento que deu a pressão, naquele momento que você foi cobrado, você ali teve paciência, então você foi ali, se saiu muito bem com as suas habilidades. Então também isso é uma forma de você também parar para pensar, realmente eu entrei naquela situação, eu soube resolver, tive habilidade para resolver aquela situação. Então vejo que isso aí é uma das formas também de você descobrir seus pontos fortes. Mas veja que a questão é você sempre estar buscando focar, desenvolver o seu ponto forte, investir, se capacitar nesse lado positivo, forte, sem esquecer do lado mais fraco. Você não pode deixar para lá, não. Você também tem que saber administrar. Então, para que você venha, uma das formas de você adquirir coragem na sua vida, uma das formas de você ter, um nível de coragem maior para enfrentar a vida hoje é você identificar os seus pontos fortes, seu lado positivo. Você identifica, valoriza e investe nesse lado forte. Então, vai, no momento que vir, o medo, com certeza, o teu lado forte, o teu ponto mais forte, onde você é bom, onde você é habilidoso, onde você tem talento. Isso aí vai fazer, com certeza, você ter controle sobre aquele medo e você vai superar aquele medo e você vai alcançar os seus objetivos, os seus sonhos, o seu sucesso. Então, essa aula é uma aula importantíssima para que você venha entender que uma das coisas para que você venha desenvolver essa coragem em você é você estar identificando os teus pontos fortes e investindo nesse lado seu forte. Eu espero que você tenha entendido, né? E você, com certeza, nessa mentoria, nós vamos aprender muita coisa, eu aqui, você aí, e eu espero que você esteja aprendendo e você coloque em prática isso aí. Não fica só assistindo, não. Vai colocando em prática. Isso é um tempo, isso requer tempo, esforço. Você tem que parar para pensar, você tem que se esforçar. Não é só assistir uma aula dessa e dizer que a tua vida vai ser. Não. Aí eu vou estar te enganando. Então você tem que se esforçar. Busque se esforçar. Busque pensar. Não, realmente eu estou entendendo. Esse medo que eu tenho de enfrentar a vida, de sair dessa situação que eu estou para uma situação melhor, eu tenho que, uma das coisas que eu tenho é descobrir primeiro meu ponto forte, valorizar ele, investir nele, e eu vou, com certeza, descobrindo o meu ponto forte, eu vou estar desenvolvendo, né, esse nível de coragem, eu vou estar aumentando esse nível de coragem que existe em mim,
eu vou conseguir controlar esses medos e vou, com certeza, alcançar a minha vitória, o meu objetivo. Eu vou sair dessa situação que eu estou e vou partir, né, para uma coisa melhor. Então, meu amigo, se você não tem mais, não tenha medo. E se o medo vir, enfrente ele. Então, como é que você vai enfrentar? Com seus pontos fortes. Quando você descobre, eu sou bom nisso aqui, então você vai investir naquilo ali, você vai valorizar esse lado seu. E com certeza você vai superar esses medos e vai sair dessa situação que você está para uma situação muito melhor. Deus abençoe a tua vida. Até a próxima aula. Até a próxima aula.